Estudar vai proteger e melhorar a sua saúde mental. O estudo, ele tem essa capacidade, esse potencial. Estudar é muito importante. E por que que essa lógica é assim? Porque a pessoa, para ter uma saúde mental boa, para ela poder lidar bem com as emoções dela, ela primeiro precisa de ter definições sobre cada emoção que ela tem. E muitas vezes a pessoa não tem. Isso acontece com muita frequência. Para mim, assim, que estou atendendo diferentes pessoas o tempo inteiro, é muito claro, assim, as pessoas que têm uma facilidade para falar sobre as próprias emoções, então conseguem definir e nomear sensações, sentimentos, medos, pensamentos, e as pessoas que não têm essa facilidade, porque isso não foi estimulado, não foi desenvolvido. E tem a ver com o processo de estudo, até de escolarização, mas não se limita a isso. Muitas pessoas que não tiveram instrução e não tiveram escolaridade formal, vamos falar assim, também podem desenvolver essa capacidade, tanto que a gente conhece, você conhece, eu conheço pessoas que às vezes têm pouquíssima escolaridade, né, assim, educação formal, mas são pessoas extremamente sábias. Muito, muito mais até do que um monte de gente aí com uma série de pós-graduação, especialização que não tem essa sabedoria. E aí a gente tem que fazer uma distinção muito importante sobre estudar e aprender. Eu acho que é aí que está o perigo hoje dessa narrativa de que estudar não adianta, estudar não é bom, estudar não faz diferença na vida. A gente tem que fazer essa diferença entre estudar e aprender. Uma vez uma paciente me disse uma coisa que eu não esqueci. Ela falou: "Eu odeio estudar, eu não gosto de estudar, mas eu adoro aprender." E se a gente for pensar, essa distinção, ela é mágica, ela faz todo sentido. Porque estudar é sobre esforço, estudar é desconfortável, você tem que fazer coisas que às vezes você não queria, não faz sentido, é entediante, é um processo maçante. Mas aprender é uma coisa muito legal, porque aprender é justamente aquilo que te transforma, aquilo que te dá poder, que te dá potencial, que amplia sua visão, amplia suas habilidades, seus conhecimentos, te dá alcance a coisas que você não conseguiria fazer de outra forma. Então, melhora você nos seus relacionamentos, te dá oportunidades no seu trabalho, te dá oportunidades de ganho financeiro quando você aprende a fazer uma coisa que é útil a outras pessoas, te dá a capacidade de definir melhor até as suas emoções. Porque quando você vai adquirindo linguagem, conhecimento, vocabulário, você consegue definir melhor, entender melhor até o que você sente. Isso fica muito claro na terapia. Às vezes eu consigo falar o que a pessoa está sentindo melhor do que ela. E ela fala assim: "Nossa, é isso mesmo que eu estou sentindo." Porque às vezes são sentimentos misturados, são lógicas complexas que às vezes ela não consegue. E aí eu vou lá e falo, e aí eu fico pensando, cara, que loucura, né? Alguém conseguir nomear melhor e definir melhor o que o outro sente, sendo que o sentimento está dentro do outro. Mas é isso que acontece. E claro, tem a questão da preparação do profissional, da psicologia, sim, mas dá para ver a diferença. Tem muitas pessoas que conseguem fluir e falar muito bem do que está sentindo. Por quê? Porque elas desenvolveram essa habilidade. E aí, de novo, não é sobre o estudo em si, mas o aprendizado. As pessoas podem aprender de diversas maneiras, o estudo é uma delas. Só que tem uma coisa no processo de estudo, de escolarização e de formação que é muito fundamental, é muito importante, que não é sobre o conteúdo técnico que as pessoas aprendem. Tipo assim, vou fazer engenharia, vou fazer direito, e aí eu vou lá e aprendo todo o conteúdo da profissão. Ok, isso aí você poderia até aprender de outras maneiras, se você tiver, né, disciplina e gostar, você aprende. Mas tem coisas que envolvem o estudo que é apenas quando o estudo acontece ou quando o trabalho acontece, que é o seguinte: quando a gente tem que estudar, a gente não só está absorvendo conteúdo, a gente aprende a respeitar horário, a gente aprende a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, então a gente aprende a tolerar frustrações, a tolerar desconforto, a gente aprende a lidar com diferentes tipos de pessoas. Quando você está estudando, você tem que lidar com pessoa cooperativa, pessoa egoísta, pessoa sacana, pessoa mentirosa. Então, assim, no trabalho a mesma coisa. Então, assim, a gente aprende coisas
que não tem como, não é só sobre a parte técnica. A gente aprende o que que a gente tem facilidade, o que que a gente tem dificuldade, como lidar com isso, se expor, o desafio de ter que se expor e aos poucos ir ganhando essa confiança. Tudo isso gera um desenvolvimento pessoal, um entendimento das próprias emoções, que à medida que vai acontecendo, você vai nomeando, você vai colocando isso em categorias dentro da sua cabeça. E quando você, na sua vida, precisa de um momento que você tem que gerenciar suas emoções, a saúde mental, seja com você mesmo, dentro da sua cabeça, seja com um profissional, você tem essas categorias, você tem esse manual sobre você. E é muito mais fácil articular isso quando isso existe. E isso só existe porque você passou por processos de estudo ou de trabalho, mas processos em que você saiu do seu quarto, que você não estava só ali ganhando dinheiro dentro do quarto ou trabalhando da praia, porque eu conheço, eu atendo pessoas que ganharam muito dinheiro dentro do quarto ou da praia e tem um monte de problema emocional. Ah, mas quando eu ganhar muito dinheiro ele vai resolver tudo. Não resolve. Não é assim que funciona. Então, o estudo, o aprendizado, esse estímulo envolve muito mais coisas e é muito importante para você ter recursos e condições de saúde mental. E eu nem preciso de dizer aqui que se você fica bom em lidar com a sua saúde mental, porque você tem essa capacidade, esses recursos, a sua vida vai ser infinitamente melhor. Aí às vezes a gente começa a entender porque, estuda para você ter uma vida boa. Não é aquela coisinha quadradinho de, estudei, tive um diploma, o diploma resolveu minha vida. Não, você estudou, isso exigiu adaptações, você se desenvolveu como ser humano, você aprendeu a se entender melhor, aprendeu uma comunicação, uma linguagem para falar até sobre as suas emoções, e quando foi preciso na sua vida, em momentos críticos, você tinha essa capacidade para gerenciar emoções, para sair do momento crítico, para se superar e para ir além. Essa é a questão de estudar para ser uma pessoa bem-sucedida. Então eu incentivo que você esteja constantemente estudando, aprendendo, se estimulando, se colocando em situações em que você vai se desenvolver para o bem da sua saúde mental.